Olá, amigos, bem-vindos a mais um Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. A nossa lição de hoje é do nosso livro Fonte Viva e a lição de número 20, Diferença. Então, vamos lê-la. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muita vez desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Então, vamos lá. Friozinho hoje, né, meus amores? Tá mesmo. Então, vamos lá. Na lição de hoje, nós veremos a diferença entre simplesmente acreditar em Deus e praticar a sua vontade no dia a dia. Acreditar em Deus, orar e esperar os benefícios do céu são atitudes comuns, tanto aos bons quanto aos maus, aos desorientados, né? Pois até estes reconhecem o poder do Pai. Então, vamos lá. Nós estamos habituados, eu acredito em Deus, então tudo vai se resolver. Não é bem assim. Tá? Nós temos, com certeza, tá? É primordial acreditarmos em Deus. Porém, nós temos que colocar em prática a vontade do Pai para que aquilo que nós desejamos, desde que tudo seja de acordo com os nossos merecimentos, com as nossas necessidades, se concretizem. Né? E quando fala, todos acreditam em Deus, até os maus? Sim, até eles. Só que eles acreditam, mas se encolhem em relação a isso. Eles não têm aquela fé verdadeira e, né,
ainda não colocaram, não tiraram de dentro de si, né, a fé verdadeira, o amor ao Pai, a certeza, né, de que tudo irá ocorrer da melhor maneira possível, dentro daquilo que nós temos que passar. Então, até eles acreditam, porém, eles não praticam, né, a vontade do Pai no dia a dia. A inteligência, ela é universal e ela evolui com o tempo. Então, a diferença entre o bem e o mal, ela reside na forma em como usamos esse conhecimento. O mal busca executar os próprios desejos, enquanto o bem se alinha aos propósitos divinos. É como se os espíritos ainda desorientados, tão perdidos, tão distantes, tá, do amor do Pai, dos ensinamentos do Cristo, eles acham que fazendo tudo em benefício próprio, tudo vai se resolver. E não é assim que as coisas acontecem, porque isso é o egoísmo, é o orgulho se colocando acima de tudo. E quando somos egoístas, né, pensamos só no nosso bel prazer. Esquecemos que o outro também tem necessidades e que para que a gente consiga evoluir moralmente, nós temos que também não só nos ajudarmos, mas também ajudarmos ao nosso próximo. E como nós já estudamos anteriormente, ajudando o nosso próximo, também estamos nos ajudando. Enquanto bem, tá, nós buscamos executar os desejos divinos, os desejos do Pai, que é nos melhorarmos moralmente. Evoluir é a jornada global e contínua do espírito desde a criação. Fomos criados simples e ignorantes, e nós vamos atingir a nossa perfeição. Um dia, com certeza, nos tornaremos espíritos divinos ou celestes. Iremos nos tornar espíritos para lá de perfeitos. Só que para chegarmos nessa perfeição, nós precisamos ter o discernimento, nós precisamos saber o que é, né? Crer em Deus, né? E saber o que é praticar a sua vontade, né? Onde o espírito consegue distinguir claramente o bem do mal, o certo do errado, o útil do fútil. Então, quando nós conseguirmos discernir que não é só acreditar no Pai, mas sim praticar os seus desígnios, nós temos, né, já a consciência, nós temos já condições de saber realmente a diferença do bem e do mal na sua real, tá no seu real significado. O que é certo, o que é errado, o que é útil, o que é fútil, o que é bom, o que não é. Então, essa é a diferença que ensina essa lição. A diferença entre só acreditar no Pai, em só crer e praticar os seus ensinamentos para evoluirmos moralmente. E é aqui que o indivíduo, tá? Ele se permite fazer escolhas conscientes que irão gerar menos resgates e mais evolução. Isso seria o quê? O nosso livre-arbítrio. Não nos esquecendo também que o indivíduo ele poderá ter um alto grau de evolução intelectual, né? Sem ter um alto grau de discernimento moral. Só que é o discernimento moral que vai levar o espírito à conquista da evolução. A evolução moral, a evolução intelectual é onde o indivíduo ele sabe muito, ele capta tudo muito rápido, né? Ele tem tudo que ele faz
é relativo ao material, porém ele se esquece da parte moral. É como aqueles espíritos que vieram, né, de Capela. Muito inteligentes, muito evoluídos intelectualmente, porém sem moral alguma. E nós não podemos, né, evoluir só de um lado e não do outro. Nós temos que ser uma balança com os pratos equilibrados. Temos que ter a nossa intelectualidade evoluída, mas a nossa moral tem que acompanhar essa intelectualidade. Nós podemos ter só a nossa moral elevada e não tanto ter uma evolução intelectual. Mas nós não devemos ter só evolução intelectual sem a moral. Porque a moral, ela vai nos levar ao amor, à prática da caridade, ao nos desvencilharmos de todas as nossas mazelas, de todos os nossos maus sentimentos, nossos maus pensamentos. Ela vai nos fazer com que a gente, né, vá deixando de lado, né, tudo de não bom que trouxemos e adquirir cada vez mais tudo de bom que necessitamos. Então, a moral tem que caminhar junto, mas ela seria mais importante do que a moral, mais importante do que a intelectual. A inteligência, ela é universal. Eu já li essa parte, me perdoe, já me perdi aqui. Evoluir é a jornada global e contínua do espírito desde a criação. Cláudia, eu virei a página, meus amores, me perdoa, por isso que eu falei, viajei agora aqui. Então nós temos, né, que ir atrás da nossa evolução moral. Acreditar na teoria do bem não garante evolução. A transformação moral exige que as crenças saiam do campo das ideias e se materializem em ações e tratamento com o próximo. E aqui na lição nós temos um parágrafo que diz justamente assim: recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Então, não adianta nós termos uma religião, seja ela qual for, acreditarmos no Pai, se nós não praticarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Se nós não colaborarmos, ajudarmos, auxiliarmos o nosso próximo. Não adianta de nada ter uma religião, porque o que é religião? É uma religação, né, entre nós, a matéria e a espiritualidade. E se nós não aprendermos a praticarmos a vontade do Pai, os desígnios do Pai, os ensinamentos do Cristo, não adianta de nada nós termos somente a religião. Nós temos que praticar, seja ela qual for, porque todas as religiões ensinam que os caminhos bons nos levam a Deus, todas elas. Todas as religiões nos encaminham ao Pai. Basta que nós tenhamos a vontade, o desejo, a responsabilidade e a disciplina de assim fazermos. Então vamos aprender a diferença entre crer, né, e praticar. Vamos ter o discernimento moral. Junto do intelectual, o moral deve sempre acompanhar. Então, vamos praticar e vamos sim, nunca mais nos esquecermos dessa diferença. Muito bom ter uma evolução intelectual, mas de nada ela nos ajudará na evolução, nada ela nos ajudará a nos aproximarmos do Pai se nós não tivermos o nosso discernimento moral.
Então vamos praticar os ensinamentos do Mestre Jesus, vamos praticar a vontade de Deus. E olha que linda a oração de hoje, que complementa esse texto. Senhor, fortalecei a minha fé para que eu creia em vossos desígnios. Iluminai minhas mãos e meu coração para que eu não apenas compreenda, mas pratique a verdadeira moral através da caridade, do amor ao próximo e do perdão, vivenciando o bem em cada atitude diária. Que assim seja. Então, é uma oração simples, curta, mas tão forte, né? Tão enriquecedora. Então, vamos pedir a Deus para que Ele, né, nos permita entender a diferença, que Ele nos fortaleça na prática do amor. Certo, meus lindos? Então, hoje agora vamos aos nossos recadinhos. Todas as informações das nossas palestras, dos nossos eventos, né, do que acontece no nosso SEAC, estão nas nossas redes sociais. Entrem lá, né, procurem, se interem, fiquem sabendo, porque é muito bom, muito bom. E participem também presencialmente da nossa casa. Nossas canecas lindas, maravilhosas, estão à venda lá na nossa casa, ou se quiserem encomendar pelo Facebook ou pelo Instagram, também receberão elas bonitinhas. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. O comentário de vocês, a curtida é muito importante, o compartilhamento também, e os comentários para nós sabermos de onde vocês estão ouvindo, né? Se vocês estão gostando, se nós estamos, né, se essas lições estão tocando vocês como tocam a nós, dentro dos nossos corações. Então, comentem para que a gente possa, tá, praticar, ter essa interação. É muito bom. Não esqueçam de ativar os sininhos para notificações de novos vídeos. Nos sigam nas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez por essa grandiosa e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando a nossa abençoada doutrina espírita. Deus e Jesus no comando sempre. Até o nosso próximo Momentos com SEAC. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Tchau.